Bora começar mais uma semana e assim tem que ser, depois da derrota de ontem, uma derrota acachapante, humilhante pela forma como aconteceu. Temos que seguir em frente, né? Segunda-feira, na quarta já tem jogo pela Copa do Brasil, Fluminense estreando na terceira fase contra o Sampaio Corrêa, o jogo vai ser em Cariacica, no Espírito Santo. Aliás, quase uma semana em Cariacica, depois sábado contra o Atlético Mineiro. Não tem muito tempo para ficar remoendo essa derrota para o Corinthians. Pelo contrário, o Fluminense corre contra o tempo para tentar reencontrar o caminho das vitórias, das boas atuações, para tentar voltar a ser novamente um time organizado, um time que compete, um time que agride os seus adversários e um time que dá orgulho para o seu torcedor. Hoje, o Fluminense não consegue ser nem sombra, mas nem sombra do time campeão da Libertadores de 2023. Porque até mesmo o time que ganhou a Recopa esse ano, ele já apresentava os defeitos que vem apresentando recentemente. A gente vinha falando sobre isso. E ontem na entrevista coletiva, quem não acompanhou, eu gravei um vídeo ontem ainda na Neoquímica Arena, repercutindo a entrevista do técnico Fernando Diniz. Quem não assistiu pode voltar aqui no canal depois e assistir. E mostrando como houve uma mudança radical na forma como o Diniz se expressou, reconhecendo erros, reconhecendo as atuações ruins, reconhecendo a necessidade de resultado e de desempenho que o Fluminense não vem entregando em 2024. De não ter reconhecido muitos dos erros que cometeu, mas pela primeira vez o Diniz falou abertamente sobre como o time de fato não vem apresentando nada, ou praticamente nada, já há algum tempo. Vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Lessa, muito importante a participação de vocês, conto muito com vocês, estamos próximos aí de chegarmos a 100 mil inscritos, conto com a ajuda de todos para divulgar o canal, para espalhar, né, os vídeos aqui do canal do Lessa nos grupos que você tem, chamar a galera para chegar aqui, verifique se você realmente está inscrito, porque é muito importante, tá bom? E neste vídeo a gente vai trazer algumas notícias importantes para essa semana que está só começando. É uma semana importante que já começa com uma decisão em relação aos jogadores que foram afastados do elenco pela comissão técnica devido ao caso de indisciplina ocorrido na concentração na véspera do jogo contra o Vasco. E é sobre um desses jogadores que eu também vou falar aqui neste vídeo e infelizmente as notícias não são boas. E isso não é de agora. Primeiro, né, a comissão técnica de início falou que não havia nenhuma decisão tomada em relação a esses jogadores, que a situação seria reavaliada no retorno da delegação ao Rio de Janeiro, né? Ou seja, nesta segunda-feira. Provavelmente haverá uma reunião entre o Diniz, a diretoria, para definir se esses jogadores serão reintegrados a partir desta segunda e se farão parte da viagem para o Espírito Santo. Mas creio que há um problema em relação a isso, porque para quem não acompanhou, acho que a essa altura do campeonato todo mundo, ou quase todo mundo já viu, enquanto o time estava enfrentando o Cerro Porteño no Paraguai, John Kennedy, um dos afastados, resolveu ir para uma balada, para uma noitada, uma balada na zona oeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, com outros jogadores do Fluminense, como Edinho, por exemplo. Um vídeo vazou nas redes sociais. Se alguém não viu, eu vou deixar aqui para que, enfim, todo mundo tenha de fato ciência sobre o que eu estou falando. Então é importante ressaltar aqui que um jogador, quando está fora do seu horário de trabalho, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode beber, ele pode viajar, sei lá, fazer um bate-volta em algum lugar, ele pode, sei lá. Ele tem direito de fazer o que ele quiser. Até o ponto em que isso não impacte diretamente no seu desempenho em campo. E é aí que entra o ponto do John Kennedy. Ou alguém acha que ficar até as 4 da manhã, isso às 4 da manhã a gente está falando aqui, talvez tenha amanhecido o dia, e ir para o outro dia de manhã treinar. Alguém acha que um ser humano vai render da forma ideal? Alguém acha que isso não vai ter um impacto no seu trabalho, no seu rendimento? E não é apenas sobre isso, não. A questão é que, ao fazer isso, estando afastado pelo clube, cumprindo uma punição, porque não está viajando com a delegação, porque cometeu um ato bizarro de indisciplina, o John Kennedy resolveu simplesmente pisar de uma vez. Resolveu
esfregar na cara da torcida, da diretoria, da comissão técnica, que ele não tá nem aí pra merda nenhuma. Essa que é a realidade. Essa postura, ela mostra isso. Pra mim, na minha opinião, pelo menos. E aí, um pouco antes de entrar em campo, no início da manhã de ontem, jogadores e lideranças do elenco do Fluminense tomaram conhecimento de que o John Kennedy não compareceu a uma atividade programada no CT Carlos Castilho para este domingo. Né? Eles treinaram no sábado, vale ressaltar, eles não estão de folga, eles não estão de férias, eles estão cumprindo uma punição, estão trabalhando e treinando enquanto o time estava viajando e jogando. E havia uma atividade programada para o domingo e o John Kennedy não participou, ou seja, faltou a um treino que estava programado para ocorrer no domingo. Vale ressaltar que muitos jogadores desse elenco do Fluminense, experientes, como Felipe Melo, Marcelo, cansaram de elogiar o John Kennedy recentemente. E a atitude do John Kennedy, dos outros três, mas eu acho que principalmente o do John Kennedy, revoltou demais esses jogadores. Revoltou demais a muitos no elenco. E essa agora, a última, de não comparecer a essa atividade, deixou a situação ainda pior. A ponto de chegarem a dizer que o John Kennedy não deve ser reintegrado agora. Uma decisão que vai depender do Diniz e da comissão técnica. Então a situação é muito complicada. Nesse sentido, o clima realmente... Eu não sei nem como vai ser esse reencontro, como vai se dar. Eu teria muito vergonha. Teria muita vergonha. Mas não sei se do outro lado realmente tem. E aí, para completar, ontem vazou uma imagem do Alexander durante o jogo do Fluminense na rua, conversando com a namorada. Enfim, e o jogo rolando. E muita gente vai dizer, o jogador não é obrigado a assistir jogo. O Alexander não tá no horário de treino, ele não é obrigado a assistir jogo. Tudo bem, quem pensa assim, na prática ali, tem razão. Mas convém o jogador que está cumprindo punição, que não está com o grupo porque está sendo punido por um ato de indisciplina, por um ato de irresponsabilidade às vésperas de um clássico, o mínimo que você faz, meu amigo, é assistir a um jogo, é assistir ao seu grupo que está lá jogando, é torcer pelo seu grupo, é ver e perceber o que está acontecendo. Ou não, se não quer, se preserva pelo menos, se ajuda, pelo menos se ajuda. Durante o jogo fica quietinho, deixa para sair depois. É uma questão de se ajudar, é de mostrar ou de fingir pelo menos que está preocupado, porque aparentemente esses jogadores não estão preocupados, ao que parece, nem com a carreira deles e muito menos com o Fluminense. Daí vem a punição da diretoria e por isso provavelmente decidiram externar essa punição. É muito importante a gente entender nesse momento que o Fluminense só vai sair dessa situação se todos estiverem juntos, como foi no ano passado. Os jogadores precisam novamente responder aos comandos do Diniz. Precisa haver novamente esse entendimento, esse entrosamento, essa sinergia que se perdeu em algum momento, por algum motivo. E ninguém pode atrapalhar cometendo o ato de indisciplina, cagando, desculpa a palavra, pro clube, pra torcida, pro grupo. Não dá pra tolerar esse tipo de coisa. As duas situações no mesmo nível não tá. O John Kennedy cometeu um ato de disciplina, ele vai pra uma noitada e ele falta uma atividade programada. Enquanto o time tá fora e tá jogando. Não tô igualando essa situação aí do Alexander a ele não, por favor. Mas me incomoda muito, assim, essa falta de cuidado do pelo menos tentar mostrar, eu tô aqui, mas reconheci meu erro, tô preocupado, tô vendo, tô acompanhando, tô vendo o que tá acontecendo. É só a minha visão, ninguém precisa concordar. Mas eu acho que, creio eu, que todo mundo entende ou deveria entender que nenhum jogador é maior que o Fluminense, que nenhum treinador é maior que o Fluminense. O John Kennedy é autor do gol do maior título da história do clube, pelo menos para a maioria. O nome dele está eternizado lá, está na história, é indiscutível. Mas eternizado está o Fluminense e suas conquistas. A idolatria, a gratidão ao John Kennedy, ela não tem que ser eterna. Ele é jogador do clube, ele é pago para atuar, ele é pago para se comprometer com o clube, ele é pago para ser um atleta. E ele precisa ter um comportamento de atleta. Para você que sai de casa, pega um trem lotado, que pega metrô, que rala o dia inteiro, você tem que fazer por merecer o que você conquista. E nem sempre no final do dia vai ter alguém para passar uma na tua cabeça e dizer, caramba, que incrível. Nossa, você é demais. Nossa, você é incrível. E esses jogadores têm o tempo todo gente para fazer isso.
Tem toda uma estrutura do clube à disposição. Tem todo um departamento médico, tem toda a ajuda possível, tem todo o conforto. Tudo que esses caras precisam, eles têm. E eles pegam e rasgam e jogam fora. E ainda brincam com o torcedor. E brincam com os profissionais, que você pode criticar, você pode gostar, pode não gostar. É direito de cada um. Ah, eu não gosto do Diniz, eu não gosto do Lima, eu não gosto de jogador X, eu não gosto de jogador... Mas os caras estão lá trabalhando, pelo menos. Estão jogando mal, mas estão lá trabalhando. Estão tentando fazer alguma coisa. Porque depois a crítica sai em cima desses caras que estão lá. Que vão ser criticados, como são criticados, mas que estão lá, minimamente, honrando e trabalhando. Honrando o salário que recebe, honrando a camisa que veste. Então, essa virada de chave ela precisa ser determinante, de uma vez por todas. Ou vira agora, ou muda agora em todos os sentidos, ou infelizmente vai desandar e depois para colocar no trilho vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Daqui a pouco tá chegando mata-mata de Libertadores, aliás tem que classificar. Copa do Brasil agora, é brasileiro afunilando. É necessário urgentemente entender o que está acontecendo, recalcular a rota se for necessário, fazer mudanças mais drásticas e coibir qualquer tentativa que alguém venha ter de sabotar o grupo. Eu acho que só dessa maneira, só novamente, juntando forças, se unindo, sendo um time solidário, um grupo, de fato, como uma família que tantas vezes, que tantos jogadores já falaram, só dessa forma o Fluminense vai conseguir reencontrar o caminho das vitórias e o resto vai vir como consequência. Agora, para o torcedor perceber isso e voltar a apoiar a equipe como sempre fez, o torcedor precisa sentir isso em campo. Ontem contra o Corinthians a gente não viu isso. Ontem não foi, mais uma vez, não foi postura de Fluminense. Mas muito longe. Muito longe mesmo. Andaram em campo depois que levaram o terceiro gol. Não conseguiram fazer absolutamente nada. Então eu não sei o que está causando isso, o que está gerando isso, se é uma questão técnica, tática, de postura, de comportamento, de essas questões de disciplina no elenco que estão incomodando demais. Eu acho que tem de tudo um pouco aí. Mas a solução passa por corrigir esses erros, colocar na cabeça que 2023 passou e a partir de agora passar a jogar futebol e passar a ter uma postura de jogador grande e de clube grande. Ou melhor, de jogador grande e de jogador que joga por clube grande. Só assim o Fluminense vai conseguir sair dessa situação. É isso, galera. Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa. Ao longo do dia a gente deve ter mais notícias sobre isso, mas o Fluminense também deve contar com a volta de 2 jogadores aí, ainda nesta segunda-feira, para treinar com bola, Thiago Santos e também o Keno. Os dois devem voltar a treinar com bola hoje. E cedo para dizer ainda, mas talvez já fique à disposição para o jogo de quarta-feira ou para o jogo de final de semana. Ao longo do dia a gente atualiza, a gente traz mais informações aqui no canal do Lessa. Um abraço.